Então, galera, depois da crise de 2008, já em 2009, todo mundo se reuniu de novo lá em Basileia. Como havia acontecido aquela quebradeira, o Lehman Brothers, que foi o primeiro banco norte-americano, que era um banco de 150 anos, super antigo, sólido pacas no mercado. Na Inglaterra, por exemplo, quebrou o Northern Rock, que era a rocha do norte, né? Assim, os bancos mais poderosos e antigos estavam quebrando por conta da crise do subprime, da crise dos ninjas, dos maus pagadores. Chamaram todo mundo para Basileia 3. Vamos organizar essa orgia de novo. Em Basileia 3, acrescentaram-se novas regras ao que já havia sido definido em Basileia 1 e Basileia 2. Então, Basileia 3 teve os seguintes pontos. Primeiro, composição do capital mínimo. Hoje em dia, no sistema financeiro internacional, não pode mais usar título de outro banco, derivativo, ações de empresa. O capital de banco tem que ser líquido. Banco não pode dizer que não tem dinheiro. Aliás, aqui na Justiça, no Brasil, se a gente executar um banco e o banco, por exemplo, oferece um imóvel como garantia, o juiz mete má fé no banco. Porque banco não pode dizer que não tem dinheiro. Banco trabalha com dinheiro, pô, é um negócio dele. O cara tem que ter dinheiro. Então, o capital mínimo dos bancos, hoje em dia, tem que ser grana, ouro, dólar, tem que ser líquido. Não pode ser, olha, não, tem aqui uns cheques predatados. Não, cheque predatado não rola. Título de... Não. Título de outro banco também não rola. Deve haver reservas adicionais ao capital mínimo. O capital mínimo, por exemplo, aqueles 17 milhões e 500 mil que eu falei nos blocos atrás, eu tenho que pôr mais uma grana em cima daquilo. Colocar mais grana. Primeiro, tem que ter um capital de conservação. Além do capital mínimo do patrimônio de referência do banco, eu tenho que ter também um capital fixo que garante o funcionamento daquele banco, que é o capital de conservação. Esse capital de conservação é o que garante que o banco vai ter liquidez perante os clientes, não apenas perante o mercado, perante principalmente os clientes. E tem que haver um capital contracíclico. Esse é mais mesmo. O capital contracíclico é uma camada de gordura justamente para enfrentar momentos de estresse financeiro, como aconteceu em 2008. Deve haver 2 níveis de disponibilidade de capital. Esses níveis de disponibilidade de capital, eles têm que atender o curto e o longo prazo. Gente, internacionalmente e mesmo aqui no Brasil, quando a gente fala curto prazo, é menos de 5 anos. Longo prazo é mais de 5 anos. Aqui no Brasil, crédito de longo prazo, ele não é concedido habitualmente, a não ser para crédito imobiliário. O limite internacional para créditos de longo prazo é de 40 anos. Aqui no Brasil, eles costumam conceder até 30 anos. E para imóveis. No mundo, entretanto, nos Estados Unidos, você consegue financiamento de longo prazo para empresas. Empresas nos Estados Unidos, elas são financiadas com prazos de até 40 anos. Isso é capital de longo prazo. Passa muito de 5 anos. Passa bastante de 5 anos. Isso não existe no Brasil ainda. Mas eu torço para que um dia o sistema financeiro chegue lá. O nosso sistema financeiro nacional chegue lá. Os bancos têm que ter recurso de alta liquidez no curto prazo e fontes de captação no longo prazo. Isso significa que ele tem que ter bons pagadores. Ninja não entra mais nesse mercado. Basicamente, esse foi um dos pontos mais polêmicos até de Basileia 3. Mas era o que a gente precisava. Tinha que tirar os ninjas do mercado, tinha que tirar o subprime, tinha que tirar o mal pagador. Ou, não vamos tirar, mas vamos pôr o cara num cercadinho. Créditos dados a subprime não podem compor o capital do banco para captação de longo prazo, por exemplo. Então, esses ninja, esses subprime foram excluídos de financiamentos mais longos.
A alavancagem máxima para empréstimo com garantia real, e aí, volto a dizer, empréstimo com garantia é quando você dá um bem em garantia daquele empréstimo. Automóvel, imóvel, eletrodoméstico. O penhor civil, por exemplo, é uma garantia real. Eu vou lá na Caixa Econômica Federal, penhoro meu anel, por exemplo, um colar, uma pintura, tapeçaria. Dá para você penhorar caneta de ouro, etc. Você penhora lá na Caixa Econômica Federal. Isso é garantia real. Esses créditos, eles podem ser alavancados mais do que 12 vezes e meia, que é o limite internacional. Eles podem ser alavancados até 33 vezes, de acordo com Basileia 3. Mas vejam que no subprime eles estavam alavancando 50 vezes, era muito mais do que isso. Então vejam só, Basileia 1, Basileia 2 e Basileia 3, elas não se anulam, elas se acumulam. Basileia 1 foi resolvendo os problemas que tinha na época. Basileia 2 foi resolvendo os outros problemas depois da crise cambial de 1998. E Basileia 3 colocou mais regras ainda depois da crise do subprime. Então, quando você estiver fazendo um concurso ou tirando a sua certificação na Ambima, CPA 10, CPA 20, CPA, quando você estiver numa entrevista, por exemplo, dentro de uma instituição financeira ou numa corretora, saiba que Basileia são acordos financeiros internacionais. Basileia 1, 2 e 3, eles não se anulam, eles se acumulam, tá bom? Turma, é esse e eu vejo vocês no próximo bloco.